Então, vamos resolver o exercício 11 da lista de dinâmica, que nos diz que um objeto de 4 kg é submetido a duas forças constantes, F1 e F2, dadas aí na notação, né, na forma analítica, com componentes x e y, em termos dos vetores unitários. O objeto está em repouso na origem no tempo t igual a 0. Aí cortou aqui a pergunta, mas qual é a aceleração do objeto, na letra A. Na letra B, qual é a velocidade do objeto no tempo t igual a 3 segundos. E a letra C fala onde está o objeto no tempo t igual a 3 segundos. Então, vamos começar a resolver na letra A, que pergunta sobre a aceleração do objeto. E aí, qual que é a ideia que a gente tem? De usar a segunda lei de Newton, que nos diz, né, que a força resultante sobre um objeto vai produzir uma aceleração sobre esse objeto e a constante de proporcionalidade é a massa dele. Então, lembrem que essa equação é a equação vetorial. Então, a força resultante em x, então a força resultante em x produz uma aceleração em x. E a força resultante em y vai produzir uma aceleração em y. Depois que a gente tiver, então, as componentes ax e ay, a gente escreve o vetor analiticamente, certo? Então, vamos começar pensando aqui qual que é a força resultante em x. A força resultante em x, né, é uma combinação aí, olha, de F1x com F2x. Então, vamos ver, F1x vale 2 e F2 vale 4. Então, 2 mais 4, a força resultante em x é 6 newtons positiva. Então, o que eu tenho? Logo, a componente x da aceleração vai ser a força resultante, que é 6, dividido pela massa, que é 4. Então, a aceleração em x vai ser igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Analogamente aqui, fazendo para y, eu tenho que a minha força resultante em y vai ser a combinação da componente y da força 1 com a componente y da força 2. Então, vamos lá. Componente y menos 3 combinado com menos 11. Então, a gente tem menos 3, menos 11, a força resultante, menos 14. Então, a aceleração em y vai ser igual à força resultante dividido pela massa. E a gente vai chegar à conclusão que isso aqui vai ser menos 3,5 metros por segundo ao quadrado. Então, eu cheguei aqui e posso escrever o meu vetor aceleração, como pede a letra A. Então, logo, o meu vetor aceleração vai ser igual a 1,5 na direção x, combinado com menos 3,5 na direção y, unidades de metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, vamos para a letra B. A letra B fala, então, qual é a velocidade do objeto no instante t igual a 3 segundos. Então, uma questão que é importante a gente notar aqui, pessoal, é olhar para a aceleração. Porque lembrem o seguinte, nós conhecemos 3 equações, que são aquelas equações de cinemática que nos falam, né? V é igual a VO mais AT, D é igual a VOT mais meio de AT quadrado e V quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2AD. Mas lembrem que eu posso aplicar essas equações se a aceleração é constante. Aceleração constante. E no caso são equações vetoriais, né? Ou seja, eu aplico em cada direção separadamente. E notem que esse é exatamente o caso, porque as minhas componentes aqui, ó, a x e a y, são simplesmente constantes, são números.
não são dependentes do tempo. Então, eu posso aplicar, vamos ver aqui, como eu quero para o instante t igual a 3, eu posso aplicar essa equação número 1 aqui, que eu vou chamar de 1, que vai me dar a resposta, né? E a gente aplica separadamente em x e y. Bom, então vamos resolver isso para x. Então, olha, para x, depois a gente escreve a velocidade vetorialmente, né? Então, para x, olha, eu tenho que a velocidade final em x, após, né, os 3 segundos, vai ser igual à velocidade inicial. Quanto que é a velocidade inicial em x? 0, porque o enunciado ele fala que o objeto está em repouso, né, na origem. Então, mais a, que no caso é a componente x, vezes o tempo, onde o tempo são os 3 segundos. Então, a velocidade em x vai ser igual a ax, que é 1,5, vezes 3. Então, após 3 segundos, a velocidade em x vai ser igual a 4,5 metros por segundo. Então, essa foi a minha componente x. Vamos para a componente y. Para y, a mesma coisa. A velocidade final em y vai ser igual à velocidade inicial em y mais a vezes o tempo. Só que agora é a componente y da aceleração vezes o tempo, que é 3, né? Então, a velocidade em y vai ser igual à velocidade inicial em y, que também é 0, está em repouso na origem, menos, então, 3,5 vezes 3. Então, a minha velocidade em y após 3 segundos é menos 10,5 metros por segundo. Portanto, finalizando a letra B, a gente chega à conclusão que logo a velocidade no instante t igual a 3 segundos vai ser igual a 4,5 na direção de x, combinado com menos 10,5 na direção de y, metros por segundo. E, finalmente, a gente tem que responder a letra C. Vou fazer aqui de outra cor. A letra C pergunta onde o corpo estará após 3 segundos. Esse onde, ele reflete qual pergunta, na verdade? Eu quero saber... uma vez que eu estava na origem, não é isso, pessoal? Lembra que a origem significa que a posição inicial em x é 0 e a posição inicial em y é igual a 0. Então, se eu pergunto onde, eu posso perguntar qual vai ser o vetor posição do meu objeto, né? Eu quero saber o vetor posição no instante final, t igual a 3. Então, eu quero saber, né, na verdade, qual que é a posição em x que o objeto parou após 3 segundos, qual que é a posição y. Combino isso para escrever o vetor posição final. Qual das minhas expressões aqui, olha, reflete essa pergunta? Então, a gente pode trabalhar aqui com a equação 2, ó. A equação 2 nos dá o quê? Que o deslocamento numa determinada direção, né, vai ser igual a VO vezes o tempo mais meio de AT quadrado. Então, a gente vai fazer isso separadamente em x e y. Então, exatamente, eu tenho, ó, vamos escrever aquela equação aqui, D é igual a VOT mais meio de AT ao quadrado. Então, vamos fazer primeiro para x, depois a gente faz para y. Então, para x, eu tenho, ó, qual que vai ser o deslocamento em x? Posição final menos a posição inicial é igual a velocidade inicial vezes o tempo. Lembra que a velocidade inicial é 0. Então, mais meio de a componente x da aceleração, lembrem que é 1,5, vezes o tempo ao quadrado, 3 segundos ao quadrado. Lembrem que a posição inicial em x é a origem, é 0, então. Então, aqui eu cheguei à conclusão que x, para t igual a 3 segundos, vai ser igual a 6,75 metros. Né? Confiram as contas, né? Mas provavelmente é isso mesmo. E para y, a mesma coisa, ó. Deslocamento em y menos y0 vai ser igual a VOT
mais meio de A até ao quadrado, aqui é a y. De novo, y0 é 0, a velocidade inicial em y também é 0. Então, o meu y vai ser igual a menos, porque a componente y da aceleração, né, é 3,5 negativa, então por isso que está aqui esse sinal de menos, vezes o tempo ao quadrado. Então, a posição y vai ser igual a menos 15,75 metros após 3 segundos. Achei, portanto, onde o corpo estará após 3 segundos, uma vez que ele estava na origem. Então, a gente vai achar que o vetor posição vai ser, então, 6,75 na direção x, combinado com menos 15,75 na direção y, que você poderia também usar i e j, né, como as notações, metros. Finalizamos, então, o exercício 11.